Uma festa muito esperada. Quando o Sr. Bilbo Bolseiro de Bolso anunciou que em breve celebraria seu 101º aniversário com uma festa de especial grandeza, houve muito comentário e agitação na vila dos hobbits. Bilbo era muito rico e muito peculiar, e tinha sido a atração do condado por 60 anos, desde seu notável desaparecimento e inesperado retorno. As riquezas trazidas de suas viagens tinham agora se transformado numa lenda local, e popularmente se acreditava que a colina em Bolso estava cheia de túneis recheados com tesouros. E, se isso não fosse o suficiente para se ter fama, havia também seu vigor prolongado, que maravilhava as pessoas. O tempo passava, mas parecia ter pouco efeito sobre o Sr. Bolseiro. Aos 90 anos, parecia ter 50. Aos 99, começaram a chamá-lo de bem conservado, mas inalterado ficaria mais próximo da realidade. Havia pessoas que balançavam a cabeça e pensavam que isso era bom demais. Parecia injusto que qualquer pessoa possuísse, aparentemente, a juventude perpétua, além de, supostamente, uma riqueza inexaurível. Isso tem seu preço, diziam eles. Não é natural e trará problemas. Mas até agora os problemas não haviam chegado, e como o Sr. Bolseiro era generoso com seu dinheiro, a maioria das pessoas estava disposta a perdoar suas esquisitices e sua boa sorte. Continuou se relacionando em termos de cortesia com sua família, com exceção, claro, dos saculabolseiros, e tinha muitos admiradores devotados entre os hobbits de famílias pobres e sem importância. Mas não tinha amigos íntimos, até que seus primos mais jovens começaram a crescer. O mais velho deles e favorito de Bilbo era o jovem Frodo Bolseiro. Quando Bilbo tinha 99 anos, adotou Frodo como seu herdeiro e o trouxe para viver em Bolso, e os saculabolseiros finalmente perderam as esperanças. Por acaso, Bilbo e Frodo faziam aniversário no mesmo dia, 22 de setembro. Seria melhor que você viesse morar aqui, Frodo, meu rapaz, disse Bilbo um dia. Então poderemos comemorar nossos aniversários juntos com mais conforto. Nessa época, Frodo ainda estava na vintolescência, que, como os hobbits chamavam, eram os anos responsáveis entre a infância e a maioridade, aos 33 anos. Mais 12 anos se passaram. Todo ano, os bolseiros davam animadas festas duplas de aniversário em Bolso, mas agora se entendia que alguma coisa muito excepcional estava sendo planejada para aquele outono. Bilbo ia fazer 111 anos, um número bastante curioso e uma idade muito respeitável para um hobbit. Mesmo o velho Tuque havia chegado a 130. E Frodo ia fazer 33, um número importante, o ano em que se tornaria um adulto. As línguas começaram a se agitar na vila dos hobbits em Bérgoa. Rumores do evento que se aproximava viajaram por todo o condado. A história e a personalidade do Sr. Bilbo Bolseiro se tornaram novamente o assunto principal das conversas, e as pessoas mais velhas repentinamente encontraram grande receptividade para suas lembranças. Ninguém tinha uma plateia mais atenta que o velho Ranganji, geralmente conhecido como Feitor. Ele contava histórias no ramo de Era, uma pequena hospedaria na estrada de Bérgoa, e falava com certa autoridade, pois tinha cuidado do jardim de Bolso por 40 anos e tinha ajudado o velho Roman no mesmo serviço antes disso. Agora que ele estava ficando velho e com as juntas endurecidas, o serviço era feito principalmente por seu filho Gandhi. Tanto o pai quanto o filho tinham relações muito boas com Bilbo e Frodo. Moravam na própria colina, no número 3 da Rua do Bolsinho, logo abaixo de Bolso. O Sr. Bilbo é um hobbit muito cavalheiro e gentil, como eu sempre disse, declarava o Feitor, e dizia a mais perfeita verdade. Bilbo era gentil com ele, chamando-o de Mestre Anfast e constantemente consultando sobre o cultivo de legumes. Em se tratando de raízes, especialmente batatas, o Feitor era considerado por todos na vizinhança, inclusive ele próprio, a autoridade mais importante. A conversa sobre Frodo e Bilbo. Mas esse Frodo que mora com ele? Perguntou o velho Nox de Bérgoa. O seu nome é Bolseiro, mas ele tem muito dos Brandebuck, pelo que dizem. Eu não entendo o motivo pelo qual um bolseiro da vila de hobbits vai procurar uma esposa lá na terra dos Buques, onde as pessoas são tão estranhas. Não é de admirar que sejam estranhas, acrescentava Papai 2, o vizinho de lado do Feitor, pois eles moram do lado errado do Grandhaven e bem perto da Floresta Velha. Aquele é um lugar escuro e ruim, se metade das histórias for verdade. Você está certo, pai, disse o Feitor.
Não que os Brandebuques da terra dos buques morem na Floresta Velha, mas eles são uma raça estranha, ao que parece. Vivem para cima e para baixo de barco naquele rio grande, e isso não é natural. Não é de espantar que surjam problemas. Mas seja como for, o Sr. Frodo é um jovem hobbit tão gentil quanto se poderia desejar, exatamente como o Sr. Bolseiro. Afinal de contas, seu pai era um bolseiro, um hobbit decente e respeitável. O Sr. Drogo Bolseiro. Nunca houve o que dizer dele até que morreu afogado. Afogado? Disseram várias vozes. Já tinham ouvido este e outros rumores mais sombrios antes, claro, mas os hobbits têm uma paixão por histórias familiares e estavam prontos para ouvir esta de novo. Bem, o que dizem? Disse o feitor. Veja, o Sr. Drogo se casou com a pobre senhora Prímula Brandebuque. Ela era prima em primeiro grau do nosso Sr. Bilbo por parte de mãe, e a mãe dela era a filha mais jovem do velho Tuque. E o Sr. Drogo era primo dele em segundo grau. Desse modo, o Sr. Frodo é filho dos primos do Sr. Bilbo em primeiro e segundo grau, e seu primo com o intervalo de uma geração. Você me entende? E o Sr. Drogo morava na sede do Brandeven com o sogro, o velho mestre Gorbadoc, como sempre fez. Depois de seu casamento, tinha um fraco por comida, e o velho Gorbadoc mantinha uma mesa bastante generosa. Eles andavam de barco no rio Brandeven, e ele e sua esposa morreram afogados. O pobre Sr. Frodo era apenas uma criança na época. Ouvi dizer que eles foram para a água depois do jantar e sob o luar, disse o velho Nox, e que foi o peso de Drogo que afundou o barco. Eu ouvi que ela o empurrou e ele a puxou para dentro da água depois que ele tinha caído, disse Ruivo, o moleiro da vila dos hobbits. Você não deveria dar ouvidos a tudo que falam, Ruivo, disse o feitor, que não gostava muito do moleiro. Não tem sentido ficar falando sobre empurrar e puxar. Os barcos são muito traiçoeiros até para aqueles que se sentam quietinhos, sem procurar problemas. De qualquer jeito, foi assim que o Sr. Frodo se tornou um órfão e ficou perdido, como se pode dizer, em meio àquele estranho povo da terra dos buques, e foi criado na sede do Brandeven. Aquilo, geralmente, já era um formigueiro tão cheio. O velho mestre Gorbadoc nunca teve menos do que 200 parentes nas redondezas. O Sr. Bilbo não poderia ter feito coisa melhor do que trazer o menino para morar entre gente decente. Mas acho que esse foi um golpe duro para aqueles sacolabouceiros. Eles acharam que iam ficar com o bolso na época em que ele foi embora e foi considerado morto. E então ele volta e os manda sair, e continua vivendo e nem parecendo um dia mais velho. Puxa vida! E de repente arranja um herdeiro e arruma toda a documentação necessária. Os sacolabouceiros nunca vão entrar em bolso depois disso, ou pelo menos se espera que não. Tem um monte de dinheiro enfiado lá dentro, ouvi dizer, disse um estranho, um visitante que estava a negócios vindo de Jerry Cava, na quarta oeste. Todo o topo de vossa colina está cheio de túneis recheados de base de ouro e prata e joias, pelo que ouvi dizer. Então você ouviu mais do que eu posso discutir, respondeu o feitor. Não sei de nada sobre joias. O Sr. Bilbo não faz muita economia com seu dinheiro, e parece que não há falta dele, mas não sei nada sobre túneis. Vi o Sr. Bilbo quando voltou, mais ou menos 60 anos atrás, quando eu era um menino. Não fazia muito tempo que eu era um aprendiz do velho Roman. Ele era primo do meu pai, mas mesmo assim me pediu que fosse a bolso para ajudá-lo a evitar que as pessoas pisoteassem a grama e ficassem andando pelo jardim quando a toca estava à venda. E em meio a tudo isso, o Sr. Bilbo vem subindo a colina com um pneu, alguns sacos bem grandes e uns bás. Não duvido que estivessem em sua maioria cheios de tesouros que ele apanhou em lugares distantes onde há montanhas de ouro, dizem por aí, mas não havia bastante para encher túneis. Mas o meu menino só deve saber mais sobre isso. Ele vive entrando e saindo de bolso, louco por histórias de antigamente. Isso ele, e escuta todas as histórias do Sr. Bilbo. O Sr. Bilbo ensinou-lhe suas letras sem querer causar maldade. Veja bem, e espero que nenhuma maldade venha disso. Elfos e dragões, digo eu para ele. Repolho com batatas, melhor para você e para mim. Não se misturar com os negócios que não são para o seu bico, ou você vai arranjar problemas muito grandes para você, digo eu para ele. E posso dizer para outros, acrescentou ele, olhando para o estranho e para o moleiro. Mas o feitor não convenceu sua plateia. A lenda sobre a riqueza de Bilbo estava fixada de maneira muito firme nas mentes das gerações mais jovens de hobbits. Ah,
Mas ele pode muito bem ter juntado mais ao que trouxe no início, argumentou o moleiro, representando a opinião geral. Ele está sempre longe de casa. E reparem nas pessoas bizarras que vêm visitá-lo antes que cheguem à noite. E aquele velho mágico andarilho, Gandalf, e todo o resto. Você pode dizer o que quiser, feitor, mas Bolso é um lugar estranho, e as pessoas lá são mais estranhas ainda. Você pode dizer o que quiser sobre coisas que não conhece melhor do que a história do barco, senhor Ruivo, retorquiu o feitor, apreciando ainda menos o moleiro do que de costume. Se isso é ser estranho, então poderíamos ter mais estranheza por aqui. Tem gente não muito longe daqui que não ofereceria uma caneca de cerveja a um amigo, nem se vivesse numa toca com paredes de ouro. Mas em Bolso, eles fazem as coisas direito. O nosso Sam disse que todo mundo vai ser convidado para a festa e vai haver presentes. Vejam bem, presentes para todos, neste mesmo mês. Aquele mesmo mês era setembro, e estava agradável como se poderia desejar. 1 ou 2 dias depois, se espalhou um rumor, provavelmente começado pelo informado Sam, de que iria haver fogos de artifício. Fogos de artifício, além do mais, como não se via no condado há mais de um século, na verdade, desde que o velho Tuque havia morrido. Os dias se passaram e o dia se aproximava. Uma carroça de aparência estranha, carregada de pacote de aparência estranha, rodou numa noite até a vila dos Hobbits e foi subindo a colina até chegar a Bolso. Os Hobbits, assustados, espiavam de portas iluminadas com lamparinas para ver embasbacados. Era conduzida por pessoas bizarras que cantavam canções estranhas, com barbas longas e capuzes fundos. Alguns deles ficaram em Bolso. No final da segunda semana de setembro, uma charrete passou por Beergwa, vinda da ponte do Brandeven, em plena luz do dia. Um homem a conduzia sozinho. Alguns desses tinham apenas uma ligação distante com Bilbo e outros raramente tinham visitado a vila dos Hobbits antes, pois moravam em cantos remotos do condado. Os sacola-bolseiros não foram esquecidos. Otto e sua esposa Lobelia estavam presentes. Não gostavam de Bilbo e detestavam Frodo, mas o convite era tão magnífico, escrito em tinta dourada, que eles acharam impossível recusar. Além disso, Bilbo, seu primo, viera se especializando em comida por muitos anos e sua mesa gozava de alta reputação. Todos os 144 convidados esperavam por um banquete agradável, embora estivessem com certo medo do discurso pós-ceia de seu anfitrião, um quesito inevitável. Era provável que ele inoportunamente começasse a recitar trechos do que chamava de poesia. Quem sabe, depois de 1 ou 2 copos, pudesse aludir às absurdas aventuras de sua misteriosa viagem. Os hóspedes não ficaram decepcionados. Tiveram um banquete muito agradável. Na verdade, um entretenimento interessante, lauto, abundante, variado e prolongado. As compras de provisões caíram quase a zero em todo o distrito nas semanas seguintes, mas como as provisões de Bilbo exauriram os estoques das lojas, adegas e armazéns num raio de várias milhas, isso não teve muita importância. Depois do banquete, mais ou menos, veio o discurso. A maioria dos convidados estava, entretanto, numa disposição tolerante naquele estágio delicioso que eles chamavam de encher os cantos. Estavam bebendo suas bebidas favoritas e mordiscando suas iguarias preferidas, e seus receios foram esquecidos. Estavam preparados para ouvir qualquer coisa e aplaudir a cada ponto final. Queridos convidados, começou Bilbo, levantando-se de sua cadeira. Escutem, escutem, escutem. Gritaram eles e continuaram repetindo isso em coro, parecendo relutantes em seguir seu próprio conselho. Bilbo saiu de seu lugar e subiu numa cadeira perto da árvore iluminada. A luz das lanternas caía ali sobre o rosto radiante. Os botões dourados brilhavam sobre o colete bordado. Todos podiam vê-lo em pé, acenando uma mão no ar e com a outra no bolso da calça. Meus queridos bolseiros bofins, começou de novo, e meus queridos tuques e brandebuques, e foçadores, rolios, covas, corneteiros, bolgers, justa-correias, bom-corpos, texugos e pés-oberbos. Pés-oberbos! Gritou um hobbit velho do fundo do pavilhão. O seu nome, claro, era Pés-oberbo. E merecido. Seus pés eram grandes, excepcionalmente peludos, e ambos estavam sobre a mesa. Pés-oberbos, repetiu Bilbo, e também meus bons sacola-bolseiros, a quem finalmente dou boas-vindas novamente em Bolsão.
Hoje é meu 111º aniversário. Hoje chego aos 1101. Viva! Viva! Que essa data se repita por muitos anos. Gritaram todos, bateram nas mesas alegremente. Isso era o tipo de coisa de que eles gostavam. Curto e óbvio. Espero que estejam se divertindo tanto quanto eu. Aplausos ensurdecedores. Gritos de sim e não. Ruído de trombetas, cornetas, apitos e flautas. Havia, como foi dito, muitos hobbits jovens presentes. Centenas de estojos musicais tinham sido distribuídos. A maioria deles levava a marca Vale, o que não agradava a maioria dos hobbits, mas todos eles concordavam que eram maravilhosos. Continha instrumentos pequenos, mas de fabricação perfeita e de tons encantadores. Na verdade, em um canto, alguns dos Tuques Brandebuques jovens, supondo que o tio Bilbo tivesse terminado, começaram a improvisar uma orquestra e tocar uma toada alegre e dançante. Mestre Everard Tuque e a senhorita Melilot Brandebuque subiram numa mesa e, com sinos nas mãos, começaram a dançar a ciranda do pulo, uma dança bonita, mas bastante vigorosa. Mas Bilbo não tinha terminado. Pegando uma corneta de uma criança ao seu lado, soprou forte 3 vezes. O barulho silenciou. Eu não vou me demorar muito. Gritou ele. Aplausos de toda a plateia. Chamei todos vocês por um motivo. Alguma coisa no jeito como ele disse isso causou uma certa impressão. Fez-se quase silêncio, e 1 ou 2 Tuques aguçaram os ouvidos. Na verdade, por 3 motivos. Primeiramente, para dizer a vocês que gosto imensamente de todos que 11 anos é um tempo curto demais para viver entre hobbits tão excelentes e admiráveis. Tremenda explosão de aprovação. Eu não conheço metade de vocês como gostaria, e gosto de menos da metade de vocês a metade do que vocês merecem. Isso foi inesperado e muito difícil. Houve alguns aplausos esparsos, mas a maioria deles estava tentando descobrir se aquilo era um elogio. Em segundo lugar, para comemorar meu aniversário. Aplausos novamente. Devo dizer nosso aniversário, pois hoje, é claro, é o aniversário de meu herdeiro e sobrinho Frodo. Ele se torna maior de idade e passa a ter acesso à herança hoje. Alguns aplausos perfunctórios dos mais velhos e alguns gritos de Frodo. Frodo, Felizardo, dos mais novos. Os sacola-bolseiros franziram a testa e se perguntaram o que ele queria dizer com ter acesso à herança. Juntos perfazemos 144 anos. O número dos convidados foi escolhido para combinar com esse total notável, uma grosa, se me permitem usar a expressão. Nenhum aplauso. Aquilo era ridículo. Muitos dos convidados, especialmente os sacola-bolseiros, sentiram-se insultados, entendendo que tinham sido convidados apenas para completar o número necessário, como mercadorias num pacote. Uma grosa. Que expressão vulgar. Hoje também é, se me permitem que me refira à história antiga, o aniversário de minha chegada de barril a Esgaroth, no Lago Comprido. Agora eu repito a frase mais corretamente. Muito obrigado por virem à minha festinha. Silêncio obstinado. Todos sentiram que alguma canção ou poesia era eminente e eles estavam ficando enfadados. Mas Bilbo não cantou nem recitou. Ele parou por um momento. Em terceiro lugar e finalmente, disse ele, quero fazer um comunicado. Disse esta palavra tão alto e de repente que todo mundo se sentou ereto na cadeira, os que ainda conseguiam. Sinto informá-los de que, embora, como eu disse, 11 anos seja muito pouco tempo para passar ao lado de vocês, o fim chegou. Estou indo embora. Já. Adeus. Desceu da cadeira e desapareceu. Houve um clarão de luz cegar os olhos e todos os convidados piscaram. Quando abriram os olhos, Bilbo não estava em lugar algum. 144 hobbits pasmos se encostaram nas cadeiras sem dizer nada. O velho Odo Pés o Berbo retirou seus pés da mesa e pisou com força no chão. Entucar anunciou-se o mortal que depois de vrios suspiros todos os bolseiros bofins TKS Brandebuques Fossadores Roliu-se ovas Bolges J os tacorreias Texugos Bom Corpo seu neteiro se soberbos comearam a falar ao mesmo tempo. A opinião geral era de que a brincadeira tinha sido de muito mau gosto e foi necessário trazer mais comida e bebida para curar os convidados do choque e do desconforto. Sempre disse que ele era louco foi provavelmente o comentário mais comum. Mesmo os TKS com umas poucas excés acharam o comportamento de Bilbo absurdo.
E naquele momento a maioria deles ficou achando que o seu desaparecimento não passava de mais uma traquinagem ridícula. Mas o velho Rory Brandebuck não tinha certeza. E nem a idade nem aquele enorme jantar tinham anublado suas faculdades mentais. Ele disse sua nora Esmeralda tem algo suspeito a querida. Acho que o louco do bolseiro partiu novamente. Velho bobo. Mas por que nos preocuparmos? Ele não levou as provisões com ele. E gritou para Frodo mandar mais uma rodada de vinho. Frodo era o único presente que não dizia nada. Por um tempo ficou sentado em silce ao lado da cadeira, vazia de Bilbo, e ignorou todos os comentários e perguntas. Tinha gostado da brincadeira, claro, mesmo Jota, estando a par de tudo. Teve dificuldades para segurar o riso diante da surpresa indignada dos convidados. Mas ao mesmo tempo sentia-se numa encrenca, percebeu de repente que adorava o velho hobbit. A maioria dos convidados continuou comendo e bebendo e discutindo as esquisitices de Bilbo Bolseiro passada, e atuais, mas os sacola-bolseiros Jota tinham ido embora furiosos. Frodo não queria mais ficar na festa. Deu ordens para que mais vinho fosse servido. Ento se levantou e esvaziou seu próprio copo, enchiu-se o sade de Bilbo e se esgueirou para fora do pavilho. Quanto a Bilbo Bolseiro mesmo, durante o discurso, ficará tateando o anel de ouro em seu bolso, o anel mágico que guardara em segredo por tantos anos. Seu uniforme desceu da cadeira, colocou o anel no dedo e nunca mais foi visto por nenhum hobbit na Vila dos Hobbits novamente. Foi rapidamente de volta para sua toca e ficou por um momento ouvindo com um sorriso os rumores no pavilho e o som de pessoas se divertindo em outras partes do campo. Depois entrou em casa. Tirou a roupa de festa, dobrou e embrulhou em papel crepom seu colete de seda bordado e o guardou. Avestiu rapidamente uns trajes velhos e desalinhados e apertou em volta da cintura um velho cinto de couro. E nele pendurou uma pequena espada que estava numa bainha de couro preta e gasta. De uma gaveta trancada cheirando a naftalina, retirou uma velha capa e um capuz. Eles tinham sido guardados ali como se fossem muito preciosos, mas estavam tão emendados e manchados que mal se podia adivinhar a cor original, provavelmente verde escuro. Eram grandes demais para ele. Ento Bilbo entrou no escritório e de uma grande caixa forte tirou um fardo embrulhado em panos velhos, e um manuscrito com capa de couro e um envelope bastante volumoso. O livro e o fardo ele colocou em um saco pesado que estava ali Jota quase cheio. No envelope colocou o anel de ouro, sua fina corrente, e Ento selou e endereou a Frodo. Primeiro colocou sobre a lareira, mas de repente retirou dali e o enfiou no bolso. Naquele momento a porta se abriu e Gandalf entrou depressa. Au, disse Bilbo. Estava pensando se Voque ia aparecer. Fico feliz em encontro-lo, Visvel, respondeu o mago sentando-se numa cadeira. Queria pegar Voque aqui ainda e falar umas últimas coisas. Suponho que Voque esteja sentindo que tudo saiu de modo esplêndido e de acordo com seus planos. Sim, disse Bilbo. Embora, claro, tenha sido uma surpresa, se eu fiquei assustado, imagine os outros. Um acrescimo, se eu suponho. Foi. Veo guardou sabiamente o anel em segredo todos esses anos e me pareceu necessário dar aos seus convidados alguma coisa a mais que parecesse explicar o seu súbito desaparecimento. E Vô quase estragou minha brincadeira. Vê-o com velho intrometido. Disse Bilbo rindo. Mas acho que vou mais esperto como sempre. Eu sou quando sei das coisas. E mesmo tenho muita certeza sobre essa estria toda. Chegamos ao ponto final. Veo que fez sua brincadeira e alarmou e ofendeu a maioria de seus parentes e deu ao seu dado assunto para mais 9 anos, ou mais 99 mais provel. Veo que vai continuar. Veo. Sinto que preciso de umas frias bem longas, como Jota disse antes. Provavelmente frias permanentes, não tenho expectativas de voltar. Na verdade, não quero voltar e Jota fiz todos os preparativos. Estou velho Gandalf. O parece, mas estou começando a sentir isso no fundo de meu corão. Bem conservado, ora bolas. Bufou ele. Estou me sentindo todo fino, como se estivesse esticado, se Vogue sabe do que estou falando, como manteiga que foi espalhada num pedal muito grande de pó. Isso não pode estar certo. Preciso de uma mudana ou coisa assim. Gandalf fitou de perto, curioso. Não parece certo, disse-lhe sensatamente. Não, afinal de contas, acho que seu plano é provavelmente melhor. Bem, de qualquer modo, eu já me decidi. Quero ver montanhas de novo. Gandalf,
montanhas, depois encontrar algum lugar onde possa descansar em paz e silêncio, sem um monte de parentes se intrometendo e uma fila de malditos visitantes na porta. Preciso encontrar um lugar onde possa terminar meu livro. Pensei num bom final para ele, e ele viveu feliz para sempre. Gandalf riu. Espero que ele viva. Mas ninguém vai ler o livro. Não importa como seja o final. Olhe, eles podem ler nos anos futuros. Frodo já leu um pedaço, até onde eu escrevi. Você vai ficar de olho em Frodo, não vai? Vou, com os 2 olhos sempre que eu puder. É claro que ele viria comigo se eu pedisse. Na verdade, se ofereceu uma vez, um pouco antes da festa, mas não quer realmente ainda. Eu quero ver o campo selvagem antes de morrer e as montanhas, mas ele ainda está apaixonado pelo condado, com florestas e campos e pequenos rios. Sente-se confortável aqui. Estou deixando tudo para ele. É claro, com exceção de algumas bagatelas. Espero que seja feliz quando estiver acostumado a viver sozinho. Já é tempo de ele ser dono do próprio nariz. Tudo? Perguntou Gandalf. O anel também? Você concordou com isso, lembra? Bem, sim, acho que sim, gaguejou Bilbo. Onde está ele? No envelope. Se quer saber, disse Bilbo impacientemente. Ali? Na lareira. Não, aqui no meu bolso. Ele hesitou. Não, é estranho isso agora, disse calmamente para si mesmo. Afinal de contas, por que não? Por que ele não deveria ficar ali? Gandalf olhou mais uma vez atentamente para Bilbo, e havia um brilho em seus olhos. Eu acho, Bilbo, disse ele baixinho, que você deveria deixá-lo para trás. Você não quer? Bem, quero e não quero. Agora que chegou a hora, não gosto nem um pouco da ideia de me separar dele. E não vejo por que deveria. Por que você quer que eu faça isso? Perguntou ele, e sua voz se alterou de um modo estranho, carregada de suspeita e contrariedade. Você vive me chantageando com meu anel, mas nunca me importunou com as outras coisas que consegui na minha viagem. Não, mas eu tinha que chantagear você, disse Gandalf. Eu queria a verdade. Era importante. Anéis mágicos são mágicos, raros e curiosos. Eu estava profissionalmente interessado no seu anel, pode-se dizer, e ainda estou. Quero saber onde ele está se você for embora por aí de novo. Também acho que você o teve por tempo suficiente. Você não vai mais precisar dele, Bilbo, a não ser que eu esteja muito enganado. Bilbo ficou vermelho e havia um brilho furioso em seu olhar. A expressão amigável se fez tensa. Por que não? Gritou ele. E que negócio é esse de você saber o que eu faço com minhas próprias coisas? O anel é meu. Eu achei. Ele veio até mim. Sim, disse Gandalf. Mas você não precisa ficar furioso. Se estou furioso, a culpa é sua, disse Bilbo. Ele é meu, estou dizendo. Meu precioso. Sim, meu precioso. O rosto do mago permaneceu grave e atento, e apenas uma faísca nos olhos profundos demonstrou que ele estava assustado, na verdade, alarmado. Ele já foi chamado assim antes, disse ele. Mas não por você. Mas eu estou dizendo isso agora. E por que não? Até mesmo Gollum disse a mesma coisa uma vez. Agora o anel não é dele, é meu. E devo dizer que vou ficar com ele. Gandalf se levantou e falou de modo rápido. Você vai ser um tolo se fizer isso, Bilbo, disse ele. Você torna isso claro a cada palavra que diz. O anel se apoderou de você e isso foi longe demais. Largue dele, então você poderá ir também e ser livre. Eu vou fazer como quiser e irei como desejar, disse Bilbo obstinadamente. Agora, meu querido Hobbit, disse Gandalf, por toda a sua longa existência, nós fomos amigos e você me deve alguma coisa. Vamos lá. Faça como prometeu. Desista dele. Bem, se você quer o anel para você, diga logo, gritou Bilbo. Mas você não vai tê-lo. Eu não vou dar o meu precioso para ninguém. Sua mão buscou o punho da pequena espada. Os olhos de Gandalf brilharam. Logo será a minha vez de ficar furioso, disse ele. Se você disser isso de novo, eu fico. Aí você verá Gandalf, o cinzento, se revelar. Ele deu uns passos em direção ao hobbit e parecia ficar cada vez mais alto e ameaçador. Sua sombra enchia toda a sala. Bilbo recuou para a parede, resfolegando, a mão agarrada ao seu bolso.
Ficaram por um tempo olhando um para o outro e o ar da sala os unia. Os olhos de Gandalf continuavam em cima do hobbit. Lentamente suas mãos relaxaram e ele começou a tremer. Não sei o que aconteceu com você, Gandalf, disse ele. Um falso rumor de que todos os pertences da casa estavam sendo distribuídos gratuitamente se espalhou como fogo selvagem, e logo o lugar estava atulhado de pessoas que não tinham nada a fazer lá, mas que não podiam ser impedidas de entrar. As etiquetas se rasgaram e foram misturadas, e surgiram brigas. Algumas pessoas tentaram permutas e negociatas no corredor, e outras tentaram fugir com itens menores que não eram destinados a ela, só com qualquer outra coisa que aparentemente ninguém quisesse ou protegesse. A estrada que dava para o porto ficou lotada de carrinhos de mão e carriolas. No meio da confusão, chegaram os sacola-bolseiros. Frodo tinha se recolhido por uns momentos e havia deixado seu amigo Merry Brandebuck de olho nas coisas. Quando o outro pediu para ver Frodo, Merry se inclinou educadamente. Ele está indisposto, disse ele. Está descansando. Você quer dizer escondido, disse Lobelia. De qualquer modo, queremos vê-lo. Vá agora e diga isso a ele. Merry o deixou esperando longamente no corredor, e eles tiveram tempo para descobrir seu presente de despedida, que era o conjunto de colheres. Isso não melhorou os ânimos. Finalmente foram conduzidos até o escritório. Frodo estava sentado à mesa com um monte de papéis em sua frente. Parecia indisposto, pelo menos para encontrar-se com os sacola-bolseiros, e se levantou bulindo com alguma coisa que estava em seu bolso. Mas conversou com eles de modo educado. Os sacola-bolseiros foram bastante agressivos. Começaram oferecendo preço de barganha, como se fosse entre amigos, por várias coisas valiosas e sem etiquetas. Quando Frodo respondeu que apenas as coisas especialmente endereçadas por Bilbo estavam sendo doadas, disseram que tudo era suspeito. Somente uma coisa está clara para mim, disse Otto, que você está se saindo muito bem nessa história. Insisto em ver o testamento. Otto teria sido herdeiro de Bilbo se não fosse pela adoção de Frodo. Ele leu o testamento com muito cuidado e bufou. Estava tudo, infelizmente, muito claro e correto, de acordo com os costumes legais dos hobbits, que exigem, entre outras coisas, 7 assinaturas de testemunhas em tinta vermelha. Derrotados novamente, disse ele à sua mulher, depois de esperar 60 anos. Colheres, ninharia. Fez um gesto de desprezo e saiu queimando o chão. Mas não foi tão fácil se livrar de Lobelia. Um pouco mais tarde, Frodo saiu do escritório para ver como as coisas estavam indo e ainda encontrou por ali, investigando cantos e frestas e dando tapas no assoalho. Ele a conduziu com firmeza até a saída, depois de ter livrado de vários artigos pequenos, mas bastante valiosos, que tinham de algum modo caído dentro de seu guarda-chuva. A julgar pelo rosto, parecia que ela estava tendo espasmos de tanto pensar numa resposta realmente contundente, mas tudo o conseguiu encontrar para dizer, virando-se no degrau, foi: Você vai viver para se arrepender disso, rapaz, porque você também não foi. Você não faz parte deste lugar. Você não é um bolseiro, é um Brandebuck. Você ouviu isso, Merry? Isso foi um insulto, eu acho, disse Frodo, fechando a porta na cara dela. Foi um elogio, disse Merry Brandebuck, mas é claro que o que ela disse não é verdade. Depois, eles deram a volta na toca e expulsaram 3 jovens hobbits, 2 bofins e um bolger, que estavam fazendo furos nas paredes de uma das adegas. Frodo também teve uma contenda com o jovem Sancho Pé-Soberbo, neto do velho Odo Pé-Soberbo, que tinha iniciado uma escavação na despensa maior onde ele pensou ouvir um eco. A lenda do ouro de Bilbo excitava tanto a curiosidade quanto a esperança, pois o ouro lendário, obtido de modo misterioso, se não positivamente por meios ilícitos, como todos sabem, pertence àquele que o encontrar, a não ser que a busca seja interrompida. Quando tinha dominado Sancho, colocando para fora, Frodo desabou numa cadeira no salão. Está na hora de fechar a loja, Merry, disse ele. Tranque a porta e não abra para ninguém hoje, mesmo que alguém traga um arete. Depois foi se recompor com uma já protelada xícara de chá. Mal tinha se sentado quando ouviu uma batida leve na porta da frente. Lobelia de novo, com toda certeza, pensou ele. Deve ter pensado em algo realmente desagradável e voltou para dizê-lo. Ela pode esperar. Continuou tomando seu chá. A batida se repetiu, bem mais alto,
mas ele não tomou conhecimento. De repente, a cabeça do mago apareceu na janela. Se não me deixar entrar, Frodo, eu arranco essa porta e jogo lá embaixo, disse ele. Meu querido Gandalf. Um minutinho, gritou Frodo, correndo até a porta. Entre, entre. Pensei que fosse Lobelia. Então, eu perdoo. Mas eu a vi agora há pouco, numa charrete em direção à beiragua, com uma cara de azedar leite fresco. Ela já tinha quase me azedado. Honestamente, eu quase experimentei o anel de Bilbo. Queria assumir. Não faça isso, disse Gandalf, sentando-se. Tome cuidado com esse anel, Frodo. Na verdade, foi em parte por isso que eu vim, para dizer uma única palavra. Sobre o quê? O que você já sabe. Só sei o que Bilbo me disse. Ouvi a história dele. Como o encontrou e como usou, quero dizer, na sua viagem. Eu me pergunto qual história. Não aquela que ele contou para os anões e colocou em seu livro, disse Frodo. Ele me contou a história verdadeira depois que eu vim morar aqui. Disse que você o importunou até que contasse a verdade e por isso era melhor que eu soubesse também. Sem segredos entre você e mim, Frodo, disse ele. Mas isso deve ficar entre nós. O anel é meu, de qualquer forma. Interessante, disse Gandalf. E o que você achou de tudo isso? Se você quer dizer sobre a invenção de ter ganhado um presente, bem, achei que a história real era muito mais provável e não entendi o motivo da alteração. Não é muito do feitio de Bilbo fazer isso, e eu achei muito estranho. Eu também. Mas coisas estranhas podem acontecer com pessoas que possuem esse tipo de tesouro, se elas o usarem. Que isso fique como um aviso para você, para que tome muito cuidado com ele. Esse anel pode ter mais poderes do que simplesmente fazer você desaparecer quando desejar. Não entendo, disse Frodo. Eu também não, respondeu o mago. Simplesmente comecei a pensar no anel, especialmente depois da noite passada. Não é preciso se preocupar, mas se você seguir meu conselho, vai usá-lo muito raramente ou nem irá usá-lo. Pelo menos, eu peço que você não o use de qualquer maneira que possa causar comentários ou levantar suspeitas. Digo de novo, guarde-a salvo e em segredo. Você é muito misterioso. Está com medo de quê? Não tenho certeza, por isso não vou dizer mais nada. Pode ser que eu tenha alguma coisa para dizer quando voltar. Vou partir imediatamente. Então, adeus por enquanto. Ele se levantou. Imediatamente, gritou Frodo. Achei que você ia ficar no mínimo por mais uma semana. Estava ansioso por sua ajuda. Eu realmente queria ajudar você, mas tive de mudar meus planos. Posso ficar longe por um bom tempo, mas volto para ver você de novo assim que puder. Quando você menos esperar, eu vou aparecer. Chegarei em silêncio. Eu não devo mais visitar o condado abertamente e com frequência. Acho que me tornei muito impopular. Dizem que sou incômodo e que perturbo a paz. Algumas pessoas estão me acusando de realmente ter feito Bilbo desaparecer ou coisa pior. Se você quer saber, estão dizendo que existe um plano armado por nós dois para tomar posse da riqueza dele. Algumas pessoas, exclamou Frodo. Você quer dizer Oto e Lobelia? Que abominável! Eu lhes daria bolsão e todo o resto se pudesse ter Bilbo de volta e ir com ele, vagueando pelos campos. Eu amo o condado, mas, de alguma forma, começo a sentir que gostaria de ter ido embora também. Fico pensando se poderei vê-lo novamente. Eu também, disse Gandalf, e fico pensando em muitas outras coisas. Agora, adeus. Cuide-se bem. Espere por mim, especialmente nas horas mais improváveis. Adeus. Frodo acompanhou até a porta. Ele acenou pela última vez e começou a andar num passo surpreendente, mas Frodo achou que o velho mago parecia mais curvado que o normal, quase como se estivesse carregando um grande peso. A noite estava chegando, e o seu vulto com a capa rapidamente desapareceu no crepúsculo. Frodo não o viu novamente por um longo tempo.